Que enquanto o mundo político volta os seus olhos para o julgamento de Jair Bolsonaro e outras cocitas más, o mundo econômico trabalha com os números que são divulgados para tentar entender em que momento a gente está aqui no nosso país e quais são as nossas perspectivas para o curto, para o médio e para o longo prazos. Estou dizendo isso aqui porque ontem foi divulgado o PIB do segundo trimestre do ano de 2025, abril, maio e junho. E ele mostra que a economia brasileira está desacelerando. Por quê? Por causa dos juros altíssimos e já com consequências do tarifaço, que naquele momento ainda não existia, mas já havia uma grande preocupação em relação ao que poderia acontecer com a economia brasileira caso os Estados Unidos cumprissem aquela ameaça que de fato foi cumprida. O número que foi divulgado ontem pelo Banco Central, pelo IBGE, é de 0,4% de avanço no trimestre. No primeiro trimestre deste ano, o PIB havia crescido bem mais, 1,3%. O que está acontecendo aqui, gente? A economia brasileira está desacelerando devagarzinho. Do ponto de vista do Banco Central, está tudo certo. O Banco Central jogou a taxa de juros para 15% ante uma inflação de 5%, ou seja, juros reais de 10% numa conta de padaria, para tentar segurar o consumo, segurar o investimento, segurar o crescimento das empresas e dessa públicos como vetor de crescimento da economia brasileira. Injeta dinheiro. Há um crescimento pontual? Sim, mas é um crescimento baseado em endividamento que não é sustentável. Como é que está a inflação hoje? Na casa dos 5% ao ano, ante uma meta de 3%, a perspectiva de inflação tem caído. Agropecuário. Houve uma retração no trimestre de 0,1% na comparação com o primeiro trimestre. Mas quando a gente compara com o ano passado, que isso que deve ser feito no caso da agricultura, que é uma atividade sazonal, o avanço foi de 10,1%. É a safra recorde de grãos do Brasil, soja e milho, e agora, no segundo trimestre, especialmente da segunda safra do milho, que foi muito boa e ajudou a segurar o PIB nesse patamar. O que vem pela frente? Olha, juros altos vão continuar. Pouquíssima perspectiva de que os juros saiam desse patamar de 15%. Alguma coisinha menos, talvez, para os mais otimistas, mas nada que vá mudar o preço do dólar. Tarifaço dos Estados Unidos que segue em vigor e a safra concentrada no primeiro semestre. Todo ano é assim, questões sazonais. A agricultura depende de sol, de condições climáticas, não é só o homem e a sua vontade. Por isso, há uma tendência de desaquecimento da economia brasileira até o final do ano. O crescimento de 2025, que começou ali projetado em 2,5%, deve ser menor do que isso. Tem gente que fala em 2,1%, 2,2%. O governo federal ainda acredita em 2,5%, mas é função do governo, claro, manter o seu otimismo. Para fechar aqui, onde é que a gente está? Comparando o Brasil com outros países, por exemplo, do G20. A gente tem os dados de 15 dos 20 países do G20 divulgados agora em relação ao segundo trimestre de 2025. A gente está exatamente no meio, em 8º lugar de 15. Podia ser melhor, mas podia ser pior também. A Indonésia cresceu 4% nesse período. A Arábia Saudita 2%, a Turquia 1,6%, a Itália e a Turquia 1,6%. O Brasil 0,4%. Como que poderia ser pior? Tivemos 3 economias importantes e grandes com PIB negativo nesse período. Itália, Alemanha e Canadá. São os números da economia que traçam expectativas, mostram perspectivas e indicam que a economia brasileira deve seguir meio que andando de lado até o final do ano. 8h15, vamos para Paris agora com a Sônia Blotter, o destaque internacional desta quarta-feira. Bom dia, Soninha.